primeira pergunta é acerca do minuto 14:02 do episódio 50. O senhor afirmou para a turma que eu estava em sala de aula para, abre aspas, fazer meu showzinho fascista. O que o senhor define como showzinho fascista? Essa é a sua pergunta. O que ele define por showzinho fascista? Nesse contexto Antes do de eu fazer a registro. pergunta... Pela ordem, professor, Pois não. eu quero impugnar essa pergunta. Na verdade, o Wilker deseja estabelecer a mesma polêmica que ele faz em sala de aula. Eu avisei vocês que não era clickbait e tá aí um trechinho dessa realidade que é o meu reencontro com o professor de História da África, que não acontece em sala de aula porque ele foge de mim, mas está aí no âmbito do meu processo disciplinar discente, onde buscam a minha expulsão e vão conseguir. Mas essas audiências já foram gravadas e vocês vão acompanhar tudo aqui agora, porque apesar de terem tentado colocar sob sigilo tudo isso, a supremacia do interesse público é maior e, infelizmente, estão tentando deturpar o que está acontecendo para fingir que nada disso é real. Mas essas audiências já foram gravadas, a partir de amanhã você vai acompanhar tudo e tirar suas próprias conclusões com seus próprios olhos, sua própria avaliação, e aí a gente vai ter a realidade dos fatos e cada um fará o seu julgamento. Mas esse processo já está em vias de terminar, eu não sei nem por que estão enrolando. O termo de indiciamento que decide o que os professores componentes da comissão vão fazer comigo, vão decidir em relação ao resultado que eu mereço pelas minhas graves ações de me gravar em sala de aula, já saiu no início de maio, inclusive está para fazer um mês aí. E aí não andou mais o processo. Mas basicamente o termo de indiciamento decide pelo quê? Adivinha só, pela minha expulsão, é claro. Aí eu vou ler aqui o completo absurdo, que é todo esse relatório aqui, esse termo, baseado em nada. E vocês vão tirar suas próprias conclusões também e vão ver se eu estou viajando. Olha só o nível disso aqui. Irregularidades apuradas. Breve narrativa dos fatos investigados. A presente comissão apurou várias infrações administrativas por parte do discente do curso de licenciatura em História, Wilker Leão de Sá, matrícula tal. Tais infrações estão relacionadas com a prática recorrente do acusado de gravar vídeos em sala de aula sem a devida autorização dos docentes e discentes cujas vozes e, por vezes, imagens foram expostas nas redes sociais do acusado, que possuem mais de 920 mil seguidores. Suas publicações alcançam um vasto público, aproximadamente 255 milhões de visualizações únicas. O impacto no ambiente acadêmico foi enorme. O relatório da comissão sindicante assim concluiu. Primeiro, por vezes imagens são divulgadas no meu canal. Fora do professor de História da África que quis aparecer, o das manifestações públicas contra mim, qual que é a imagem que aparece num contexto normal de sala de aula? Porque está dizendo que o objetivo aqui é apurar os meus vídeos gravados sem autorização em sala de aula, é no ambiente da sala de aula, né? Fora o professor de História da África, quem que já apareceu em imagem? Vocês não disseram aqui, por vezes aparece. Então a gente já vê que no primeiro parágrafo do termo de indiciamento deles, eles já começam fazendo o que eles fazem de melhor, que é mentindo. O propósito declarado do acusado é o de denunciar por meio de suas redes sociais o suposto caráter ideológico esquerdista da UNB. Em razão disso, o acusado não seguiu o fluxo normal das disciplinas ofertadas no curso de História, matriculando-se em diversas disciplinas de professores tidos por serem esquerdistas, entendido de modo amplo, isso é, por tratarem de temas relativos ao racismo, aos direitos da comunidade LGBTQIA+, às questões de gênero ou por tratarem de temas ou autores de tradição marxista de pensamento. Ficou evidente que a finalidade principal do acusado é a de produzir conteúdo para suas redes sociais. Em seu depoimento, o acusado declarou que a sua profissão principal é youtuber, ou seja, a de produtor de vídeos para o seu canal da rede social YouTube. Em suas redes sociais, bem como em seu depoimento, o acusado declarou que almeja lançar sua candidatura política a algum cargo eletivo parlamentar em 2026. Aqui nós temos uma série de absurdos misturados, né? A começar por esse suposto viés de esquerda da universidade, que eles dizem nesses termos, né? Aí logo na sequência corroboram que tem professores que têm uma visão de tratar das questões LGBTQIA+, as questões de gênero, a tradição marxista de ensino. Ué, mas tem como isso ser de direita? Tem como? Ou neutro? Técnico? Não, é de esquerda. Então não é suposto. É real, há um viés na universidade de esquerda. Aí depois ficar nesse papo de ele quer lançar sua candidatura. Mas qual que é o problema? O que isso tem a ver
com o objeto do processo aqui. Olha as conexões que eles fazem. Ah, mas ele disse que é youtuber, é sua profissão principal. Mas qual que é o problema também? Não posso ser? Isso tem a ver com os vídeos serem ilegais? Conecta uma eventual ilegalidade com isso? Não existe. É loucura. O acusado também realizou vídeos em outros ambientes da UNB, como a reitoria, chegando a expor servidores e estudantes em suas redes sociais sem a devida autorização. Apurou-se também que o acusado fez convocações de seus seguidores em suas redes sociais para confrontarem outras manifestações estudantis ocorridas no ICC, Instituto Central de Ciências, do campus Darcy Ribeiro. Verificou-se que a mesma conduta do discente foi reportada por outras unidades da universidade nos processos números tais. Identificou-se a existência de diversas manifestações e ou denúncias sobre a mesma situação acima descrita, incluindo os vários processos tais, que foram anexados ao presente processo principal tal. Nossa, eu nem sabia que eu tinha esse tanto de processo aqui. Rapaz, mas qual que é o grande absurdo de eu convocar manifestações para a gente expor o nosso pensamento? Não é para confrontar outras manifestações. Quando eu vou confrontar, digamos assim, eu vou lá registrar o que está acontecendo e questionar a veracidade dos fatos ali para os alunos, eu vou sozinho e sou escorraçado mediante violência de lá. Então quem faz esse confronto são eles, porque inclusive no retorno do semestre, dia 24 de março, a gente tinha uma para 19, eles marcaram outra antes, 17h30, e ficaram varando a noite aí, atrapalhando a nossa, sendo que a gente tinha marcado previamente, como a Constituição garante esse direito. Para quem marcou previamente, ele tem o direito de fazer a manifestação que marcou previamente naquele local. E quem nos atrapalhou foram os alunos. Durante a instrução do presente processo disciplinar discente, diversos testemunhos de professores e alunos afetados reforçaram que não houve autorização para divulgação e uso de imagem e voz no material publicado e monetizado em rede social pelo acusado. Pelo contrário, afirmaram terem negado isso expressamente. Ademais, o acusado editou o material gravado de modo a tirar de contexto as falas das vítimas, procurando com isso justificar o discurso recorrente de que a UNB possuiria um notório viés ideológico de esquerda. Tal fato não foi negado pelo acusado em seu depoimento, que afirmou estar amparado no princípio constitucional da publicidade da administração pública para gravar e divulgar tal conteúdo em suas redes sociais. Aqui a gente tem a acusação de que eu distorço os fatos no vídeo para parecer que há esse viés. Mas cita um exemplo, vocês não apuraram tudo? Não acompanharam todos os meus vídeos? Qual que é o caso concreto em que essa edição maliciosa aconteceu? Isso não é citado, isso é só narrativa, porque simplesmente não aconteceu. Todo mundo que assiste tira suas próprias conclusões de que não há uma edição ali capaz de nos dar acesso àquele esquerdismo ali presente. Durante a apuração, diversas testemunhas relataram terem sofrido danos psíquicos e morais decorrentes da exposição não autorizada de suas vozes e, por vezes, imagens nas redes sociais do acusado. Elas também se sentiram injuriadas, perseguidas e temerosas por sua integridade física e moral devido aos comentários e incitações feitas aos vídeos pelos seguidores das redes sociais do acusado. Também há nos autos relatos de exposição de dados pessoais, nome e número de celular nas redes do acusado. Algumas testemunhas requereram a não participação do acusado em suas oitivas perante a presente comissão por temerem maiores danos psicológicos. E aqui é a hipocrisia, a choradeira da qual eu sou acusado, né? Mas é eles que ficam nesse mimimi o tempo todo, dos danos psíquicos. Meu Deus, o temor em relação à minha presença. Cara, são vocês que tentam causar esses danos a mim o tempo todo, mas pro azar de vocês isso não me afeta, simplesmente não ligo para isso, mas qualquer oportunidade que vocês têm, inclusive para fundamentar esse processo, ai, meus danos psíquicos, ai, eu estou abalado com a presença de um questionador em sala de aula que macula a minha imagem. Mas como eu estou te dando a liberdade para esclarecer o seu posicionamento enquanto docente, ensinando o que está ensinando? É complicado, não é não? Por possuir bacharelado em Direito e estar inscrito na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, o acusado exerceu a sua defesa, bem como inquiriu as testemunhas. Por diversas vezes, os membros da presente comissão chamaram a atenção do acusado para a impropriedade das questões por ele formuladas, bem como pela forma descortês e jocosa com que, não raras vezes, se dirigia às testemunhas. Tal fato foi corroborado pelas diversas impugnações às perguntas do acusado, feitas pelos advogados que acompanharam algumas testemunhas, reforçando a ideia de que o acusado se comportava mais como um produtor de conteúdo para a internet do que propriamente um advogado.
olha isso aqui. Qual que é a lógica de eles fazerem um julgamento em relação a como eu exerço a minha defesa? E ainda que seja, porque o meu objetivo, eu falei para eles o tempo todo, juridicamente é me defender no judiciário. Porque administrativamente adiantaria eu me defender de qualquer dessas questões aqui, o que eu tentei fazer, inclusive, durante as audiências, e vocês vão ver, é claro que não adiantaria. Eu faria só por fazer. Mas uma defesa mais voltada ao técnico não adiantaria de nada. É justamente para que vocês, o público, assistam tudo o que aconteceu, vejam isso daqui e tirem suas próprias conclusões. Mas não cabe a essa comissão fazer um julgamento de mérito em relação a como eu exerço minha defesa. A minha defesa, ela é voluntariamente minha. Eu a faço e eu a exerço como eu bem entender. Então, daqui já dá para ver o caráter ditatorial da coisa toda, né? Eles me deram real direito de defesa, mas eles estão fazendo até avaliação, julgamento de mérito de como eu a exerci. Então, isso aqui foi tudo um teatro, um faz de conta, e vocês vão ver a partir de amanhã. Indiciamento dos fatos apurados. Em face dos fatos apurados no presente procedimento administrativo disciplinar, a comissão indicia o acusado no artigo 93 da Instrução Normativa do Decanato de Assuntos Comunitários número 01 de 2023, que prevê a sanção de exclusão da UNB pelos delitos administrativos descritos nas alíneas A, C, D, E e F. Eu só me safei aqui da B, né? Em todas as outras até a F. Eu fui indiciado, eu fui enquadrado. Então vamos lá começar pela A aqui. Reincindir em falta combinada com a pena máxima prevista para a suspensão. O acusado foi suspenso cautelarmente por ato da reitora da UNB, porém, durante o período de vigência da medida cautelar, o acusado prosseguiu exibindo em suas redes sociais gravações não autorizadas das aulas de História da África, da qual estava suspenso. A comissão identificou os vídeos publicados no canal do Discente no YouTube com as gravações das aulas desde fora da sala e sem o conhecimento do professor e dos demais alunos, de tabela 1. Mesmo após a prorrogação da medida cautelar em decorrência da inobservância da primeira medida pelo acusado, este continuou a frequentar a universidade mesmo após a medida tê-lo afastado das dependências da UNB, promovendo pequenas manifestações nos mesmos dias e horários de outras manifestações do movimento estudantil da UNB. Uma clara tentativa de ocasionar algum incidente para expor em suas redes sociais. Cara, olha o nível de absurdo que é isso aqui. Primeiro, a nossa manifestação foi marcada previamente com comunicação à reitoria, à PMDF, ao GDF, à Secretaria de Segurança Pública, à Segurança Institucional Privada da UNB. Todo mundo estava ciente. Aí esses alunos que não tem nada para fazer da vida, são bande à toa. Eu não vou dizer a palavra que mais enquadra eles não, para não dizerem que eu estou promovendo discurso de ódio aqui, mas que não fazem nada da vida além dessa militância político-partidária de esquerda, foram lá nos atrapalhar em todas as tentativas. O objetivo era fazer uma só e falar para o público que não está conhecendo ali e divulgar nas redes o nosso posicionamento, o que tem acontecido comigo. E aí os caras defendem os alunos que nos atrapalham como se a gente que atrapalhasse eles. Olha como é imparcial essa comissão aqui, né? Vocês vão ver nos vídeos, né? Mas aqui já dá para sacar, né? A imparcialidade, muito imparcial. E em relação ao próprio mérito aqui do meu enquadramento na reincidência, da falta combinada como máxima, que é a suspensão, eu ter reincindido porque eu divulguei as aulas de História da África, aulas, né? Sobre mim, que alguém gravou, eu tive acesso, me mandaram, e aí eu mostrei para o público. Uai, como assim? A suspensão não era para que eu não frequentasse a aula? Eu frequentei a aula? Ou eu só divulguei o que aconteceu não estando lá presente? Uai, você está vendo o nível de não conexão que há? Não há conexão alguma que ligue a minha conduta com o que estão me acusando. Mas mesmo assim eles fingem que, não, você sim, violou a suspensão de frequentar a sala de aula. Como? Eu não frequentei nenhuma aula desde quando eu fui suspenso. E divulgar a aula que é sobre mim, inclusive, mas que não fui eu que gravei lá presente, não viola em nada a suspensão. Tá aí a realidade, né? Não é persecutório não é perseguição. Caluniar, injuriar ou difamar membro da comunidade universitária. O acusado difamou os professores e alunos da UNB, ofendendo as suas reputações nas redes sociais ao atribuir-lhes incompetência profissional, notório viés ideológico em detrimento do conteúdo da disciplina e intolerância política quanto ao acusado e seus questionamentos em sala de aula. A exposição não autorizada na internet causou severos transtornos
psíquicos e morais nas vítimas que foram objeto de ameaças proferidas pelos seguidores das redes sociais do acusado. Mesmo conhecendo os danos causados, o acusado não retirou de suas redes os mencionados vídeos, ou seja, seguiu expondo suas vítimas nas redes sociais de modo a provocar ameaças de terceiros. Entende-se que tal conduta caracteriza a conduta descrita no artigo 139 do Código Penal Brasileiro, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Além disso, tal conduta pode configurar o crime de ameaça, assim descrito no artigo 147 do Código Penal Brasileiro, ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Conforme o breve relatório acima, foi isso que o acusado fez com a professora tal durante o seu testemunho. O acusado usa recorrentemente a exposição em suas redes sociais como instrumento de ameaça às suas vítimas. Eu difamei professores, imputando a eles incompetência profissional, notório viés ideológico, intolerância política quanto aos meus questionamentos. As duas últimas são verdade, né? E não é uma difamação se é verdade. Há uma intolerância política em relação aos meus questionamentos, sim. Tanto é que, olha o que está acontecendo aqui, vai se chegar à minha expulsão, né? E também o viés ideológico, não há. São as conclusões que as próprias pessoas chegam vendo os vídeos. Agora, incompetência profissional? Ué, mas em que momento que eu acusei alguém disso? Isso é um julgamento, vocês estão colocando uma carapuça que acham que sou eu que estou colocando em vocês. São vocês mesmos colocando na própria cabeça. Então, não venham deturpar a realidade como estão deturpando em relação a essa professora aqui, que eu estou evitando de expor o nome dela, porque eu sou muito legal mesmo, né? E tanto é que eu só divulguei as aulas dela após o fim do semestre, numa espécie de combinado do que eu poderia fazer por ela, mas que eu não deixaria de divulgar, mas eu ainda fui legal, e aí isso é encarado por essa gente de má fé aqui como ameaça, sendo que eles sabem que não, e vocês vão ver, e vão tirar suas conclusões nas audiências aqui, mas esse é o nível do absurdo. Desacatar membro dos corpos docente, discente ou técnico administrativo. O acusado não tinha autorização para gravar e divulgar em vídeo o conteúdo e a voz de nenhum dos docentes ou servidores da UNB, constando inclusive em muitos planos de ensino das disciplinas tal proibição. Como ficou demonstrado nos diversos testemunhos, o fato dele gravar explicitamente as aulas inibia os estudantes de participarem do debate, prejudicando seriamente o ambiente pedagógico em sala de aula. Apesar das expressas proibições por parte dos docentes, o acusado prosseguiu na prática de gravar as aulas e de divulgá-las em suas redes sociais. Tal prática caracteriza a conduta descrita no artigo 330 do Código Penal Brasileiro, desobedecer à ordem legal de funcionário público, bem como a descrita no artigo 331 do mesmo Código, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Neste caso, o acusado ofendeu a dignidade de vários funcionários públicos no exercício da função pública, com vistas à monetização de seu canal no YouTube. Olha só o nível disso aqui, meu, quando eles finalmente vão citar um dispositivo legal onde eu teria incorrido com violação e afins, eles deturpam a realidade em relação àquilo que o artigo explicitamente diz. Olha o crime de desobediência mesmo. Desobedecer ordem legal de funcionário público. Qual que é o objeto que eu sempre levanto em relação à minha gravação? O objeto jurídico. Qual que é a lei que me proibiria de fazer o que eu faço? Ou seja, qual que é a ilegalidade que eu estaria cometendo com base na lei? Ou seja, como que eu vou incorrer num crime de desobediência à ordem legal se não há uma ilegalidade na minha ação? Eu não estou cometendo nada de ilegal. Então, consequentemente, a ordem que me proíbe de fazer algo que é direito meu, já que não é ilegal e não tem nenhuma lei proibindo, essa ordem sim é ilegal. Ela não é uma ordem legal para que eu seja obrigado a cumpri-la. Tá vendo como o negócio é óbvio e ainda assim eles deturpam? E o desacato então nem se fala. Desacatar é basicamente você desrespeitar, você proferir ofensas a um funcionário público exercendo sua função. Quando que eu fiz isso? Os vídeos estão todos aqui até hoje. Olha todo o processo que aconteceu aqui, ninguém apontou essa conduta. Tá aí a realidade. A realidade é essa. Praticar atos que violem direitos humanos e direitos fundamentais na forma da Constituição Federal, tratados internacionais ratificados pelo Brasil e da legislação em vigor. Os fatos aqui narrados descrevem violações de direitos protegidos pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
Este princípio constitucional resguarda o direito à não exposição pública de imagem e voz sem consentimento, direitos que foram violados pelas ações de gravação e divulgação não autorizadas relatadas nas fontes, causando danos morais e receios aos membros da comunidade acadêmica. Olha o nível disso aqui, eu estou ofendendo, eu estou violando direitos humanos e fundamentais da Constituição. Aí eles citam o inciso 10 do artigo 5º, que fala a vinculação a tudo ali, a intimidade, é a vida privada. A vida privada. Eles são funcionários públicos. Eu não tenho nada contra a pessoa privada de alguém ali, ofender sua honra, expor a sua intimidade. Não, eu estou expondo o que acontece numa sala de aula pública, que a gente custeia com os nossos impostos. E eu não estou expondo ninguém, inclusive. Aparece a voz que é direito da personalidade, não da imagem, que é a própria imagem física. Isso é doutrina jurídica básica, direito administrativo no mais básico. Isso daqui é um processo formal administrativo de uma universidade pública séria, importante, que paga muito caro para os seus advogados, para os seus professores, que não tem conhecimento disso. E às vezes eu acho que não é nem falta de conhecimento, é má fé mesmo de deturpar a realidade, porque a realidade está aqui, a realidade é essa. Praticar no exercício de suas atividades acadêmicas ou em razão dela, ato incompatível aos valores e princípios da Universidade de Brasília. O propósito declarado do acusado é o de denunciar, por meio de suas redes sociais, o suposto caráter ideológico esquerdista da UNB. Ficou evidente que a finalidade principal do acusado é a de produzir conteúdo para suas redes sociais e obter dinheiro com isso, sendo essa a sua real profissão. Por tudo isso, se percebe que o acusado ataca a instituição da UNB com claros propósitos financeiros e de vantagem pessoal, buscando notoriedade com vistas a uma futura candidatura política. Em síntese, o acusado ofende os princípios institucionais em prol de benefícios pessoais. Trata-se de uma clara atitude de caráter anti-acadêmico incompatível com os princípios e valores de nossa universidade. Meu amigo, dos mesmos criadores do tudo é antidemocrático, nós temos agora o tudo é antiacadêmico no âmbito da Universidade de Brasília, porque criaram essa possibilidade de enquadrar todo mundo que não pensa conforme se espera ali nisso. Você violou os princípios e valores da instituição. Totalmente subjetivos, eles não existem objetivamente, senão teriam sido citados aqui inclusive, mas não, a gente acha que você vai contra os princípios da UNB aqui, porque o seu objetivo, segundo nós mesmos, porque eu nunca disse isso, segundo a UNB, o meu objetivo é produzir conteúdo ali para ganhar dinheiro, não é estudar, sendo que eu tinha o melhor IRA, índice de rendimento acadêmico, que é a média ponderada, da minha turma no primeiro semestre, antes de começarem a me sacanear com essas suspensões que me geram reprovação por falta, né? E afeta a minha média. Mas antes disso, com base nas minhas notas, eu era o melhor aluno. Como assim o meu objetivo não era ser um bom aluno, então? Ou você tem que escolher um objetivo só? Então tá aqui a realidade para vocês, né? O termo de indiciamento pela minha exclusão é baseado em nada, é baseado em tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, que eles querem inclusive que fique sob sigilo para que você não tenha conhecimento disso e ache que é um faz de conta, que eu estou inventando, que eu estou criando. Tá aqui a realidade para você e você verá muito mais a partir de amanhã as audiências aqui no canal e você tirará suas próprias conclusões. Tamo junto e até lá!